Qual a importância da gente dosar micrograma quilo minuto na hora de fazer infusão de noradrenalina ou dobutamina? Essa foi a questão que a gente viu na figurinha e a gente começou a discutir isso dentro dos grupos, tanto de mentorado quanto dentro do nosso grupo de MD+. E eu achei muito legal fazer um vídeo para discutir isso, porque uma parte da discussão foi muito rica e eu queria trazer para vocês isso. Primeiro ponto, a gente sempre tem que calcular, pensar em micrograma quilo minuto, justamente porque as diluições são diferentes. Então, eu tenho diluição de droga de noradrenalina 2 para 100, 2 para 200, 4 para 160, ou, enfim, é muito heterogêneo. Então, se eu falar 20 ml hora de nora, 15 ml hora de dobuta, é muito relativo, porque eu preciso saber exatamente qual a diluição que eu tenho. Logo, eu preciso padronizar, e para padronizar, eu preciso olhar isso na sua dose propriamente dita e não na sua ml, não na sua concentração. Porque aí, independe da concentração, eu sei exatamente quanto eu estou infundindo para o meu paciente de nora, de dobuta, de qualquer droga, mas a gente está falando aqui especificamente das duas, que é o que vem dessa figurinha que eu falei. Segundo ponto importante que foi discutido é que os trabalhos científicos, eles utilizam os cortes de micrograma quilo minuto para poder, por exemplo, recomendar uma associação de droga como vasopressina e por aí vai. Ou seja, quando a gente olha para os trabalhos científicos, ter essa métrica universal, vamos dizer assim, ela nos ajuda a entender a dinâmica ali de momento de associação e até também de efeitos colaterais potenciais da droga. E é claro, é preciso ter um range, é preciso ter uma dose, até porque senão não sairia essa droga, qualquer droga não seria aprovada em termos de bula. Porém, entra aqui alguns outros questionamentos. Por exemplo, a gente não sabe exatamente quais são as doses dessas drogas em micrograma quilo minuto que vão ser indicadas, por exemplo, para perfis de pacientes diferentes. Por exemplo, obesos, mesmo aqueles pacientes com insuficiência renal, insuficiência hepática. E aí, pessoal, eu conecto com o que a gente quer trazer aqui. Como eu disse no começo, é super legal saber micrograma quilo minuto. É boa prática você passar durante um plantão a dose em micrograma quilo minuto, mas eu gosto de pensar que isso tem uma importância muito mais comparativa do que para entendimento de dose efetiva da droga. Porque no fim das contas, no fim do dia, não importa muito se a sua dobutamina está em 5, 15, 10. É claro que eu tenho que me preocupar com o efeito colateral. É claro que eu tenho que entender a dose tóxica. Mas o que eu quero lá no fim das contas é exercer o efeito terapêutico da droga sem promover o efeito colateral da droga. E aí, num paciente crítico, cheio de nuances, seja ele obeso, mal perfundido, idoso, jovem, disfunção renal, disfunção hepática, ou seja, é muito difícil que a gente consiga caracterizar especificamente que, olha, este paciente responde com uma dose de 1 micrograma quilo minuto de noradrenalina. Não vai ser a dose que vai mudar, que vai fazer com que a gente tenha uma conduta ou outra de uma maneira geral. O que vai fazer com que a gente tenha uma conduta ou outra de maneira geral são os efeitos desejados e os efeitos indesejados. Então, quando eu estou escalonando, iniciando um manejo hemodinâmico, a dose da nora é muito importante para eu saber a hora que eu associo uma vasopressina do ponto de vista de literatura, ou mesmo para eu entender que eu estou utilizando uma droga vasoativa, uma catecolamina, de uma dose que começa a ficar uma dose preocupante e talvez associar vasopressina, azul de metileno, seja bastante interessante, trazer outras vias. Mas o que faz a diferença, o que faz eu me guiar, o que me guia de fato é a dose-resposta. Adianta eu chegar e falar, olha, eu cheguei numa dose de 0,7 micrograma quilo de nora, minuto, e a partir de agora eu não mexo mais nessa nora. Ou adianta eu falar, não, eu cheguei numa dose de 10 microgramas de dobuta, por exemplo, e a partir de agora eu não mexo mais e o paciente continuar extremamente mal perfundido, a gente observar que eu não tive ainda uma resposta satisfatória da droga. É claro, isso tem que me fazer pensar se eu não tenho que associar, isso tem que me fazer pensar se eu não tenho outro caminho, e isso é absolutamente científico. Mas eu não consigo entender que é a dose específica, só a dose, só aquele número que vai me indicar. Logo,
A importância de se calcular micrograma quilo-hora é muito grande, a gente já falou no começo, mas acima de tudo, você tem que ter lá no seu topo de funil, na sua primeira tomada de decisão, é justamente o efeito desejado e o efeito indesejado, ou seja, o efeito colateral da droga. Isso que acima de tudo tem que te guiar. Depois a gente calcula a dose e depois a gente interpreta ali, faz essa interpretação da dose micrograma quilo minuto dentro daquele contexto. Mas acima de tudo, eu preciso observar associações, efeito desejado e efeito colateral. Espero que tenha ajudado vocês. Encontro vocês no próximo vídeo. E fica aqui o convite também para que vocês fiquem atentos ao grupo, porque afinal de contas nós estamos falando da nossa mentoria brasileira de verdade, medicina brasileira de verdade, que vai ser lançada na próxima semana. A gente vai ter 2 grandes aulas comigo e com o Ricardo. Eu tenho certeza que vai mudar aí a carreira de vocês, vai mudar a forma que vocês pensam. Então, fiquem atentos ao grupo, fiquem atentos às demandas, porque eu acredito que a gente vai poder ajudar muito na jornada de vocês. E, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, não deixa de compartilhar, de salvar e de ativar o sininho aqui, de se inscrever no canal. Afinal de contas, a gente quer levar essa mensagem para mais e mais gente. Tá bom? Abraço, pessoal!